por que eu resolvi trocar o meu carro atual por um carro elétrico? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, presta atenção. Então, pessoal, eu estou fazendo esse vídeo porque eu quero explicar para vocês todo o processo de raciocínio do porquê que eu troquei o meu carro atual, um Fiat Cronos 1.3 Flex, né, motor a combustão, por um carro elétrico. O que me fez mudar de ideia? Por que eu decidi trocar? O que me fez tomar essa decisão? Eu vou mostrar para vocês todo esse raciocínio. Então tá. Primeiro, o meu carro anterior, né? Eu estou gravando esse vídeo antes de pegar o carro elétrico, então, na verdade, esse ainda é meu carro atual. É um Fiat Cronos. Eu comprei ele em dezembro de 2023. É um carro, é o Fiat Cronos versão Precision. É um carro muito bom, muito bacana. Me serviu muito bem. Na época que eu fui comprar, era o melhor custo-benefício que tinha, que eu encontrei, né, dos carros que eu vi. Eu fui na Toyota olhar o Yaris, eu olhei o Chevrolet Onix, eu olhei HB20 sedã, né, HB20S, olhei o Fiat e não lembro o que mais que eu olhei, mas enfim, resumindo, o Fiat foi a melhor opção para mim. Beleza. Usando o Fiat Cronos desde dezembro de 2023, agora em fevereiro de 2026, eu resolvi pegar um carro elétrico. Por que eu resolvi pegar um carro elétrico? Porque eu calculei, eu comecei a fazer os cálculos matemáticos da coisa. Eu fiz o seguinte cálculo: quanto que custou, quais são os custos para eu rodar com o Fiat Cronos? Ou com um carro a combustão qualquer, eu estou usando o meu exemplo. Mas você pode usar o seu carro atual, a combustão, para fazer os seus cálculos. Então, o que eu calculei? Eu calculei quanto que eu rodaria, quanto que eu gastaria para rodar 100 mil quilômetros com o meu carro. Eu rodo na faixa de 25 mil quilômetros por ano, tá? Um pouquinho menos que isso. Então eu calculei o uso de 4 anos do carro, daria 100 mil quilômetros. Então eu fiz o cálculo seguinte: quanto que eu gastaria para rodar 100 mil quilômetros com o Cronos? Qual é o consumo do Fiat Cronos? Olhando os números do Inmetro, para ficar justo. Fiat Cronos Precision 2024, que é o modelo que eu tenho, consumo na cidade, no etanol, 9 km por litro, na gasolina, 13 km por litro, na estrada, 12 km por litro, no etanol e 15 km por litro na gasolina. Vamos fazer um cálculo aqui de 50%, cidade, 50% estrada, que é mais ou menos o que eu fazia. Então, pessoal, eu vou calcular no etanol, tá? Então lá, 9 km por litro na cidade, mais 12, igual a 21, dividido por 2, igual a 10,5. Ele deu uma média de 10,5 km por litro no etanol. Já vou adiantar para vocês que ele faz menos que isso, tá? Ele não faz essa média, na prática, na vida prática. Pelo menos o jeito que eu dirijo. Mas eu vou usar a média do Inmetro para ficar justo, beleza? Então, a média consumo 50% cidade, 50% estrada, no etanol ficou 10,5 km por litro. Então vamos calcular. 100 mil quilômetros dividido por 10,5 daria 9.523,8 litros de etanol. Agora eu vou calcular na gasolina. Consumo médio de gasolina, então. Então vamos ver quanto que eu gastaria para rodar 100 mil quilômetros na gasolina. 100 mil dividido por 13,5 dá 7.407 litros. Agora vamos calcular o valor em dinheiro, em reais. No dia que eu estou gravando esse vídeo, em média, aqui na minha cidade, o etanol está R$ 4,75, tá? Então eu vou calcular baseado nesse valor. Vamos lá. 9.524 litros vezes 4,75. Então daria o valor de R$ 45.239 para rodar 100 mil quilômetros no etanol. Então, calculando na gasolina agora. Para rodar 100 mil quilômetros na gasolina, meu carro gastaria 7.407 litros, vezes 6,89, que está o preço aqui na minha cidade no dia que eu estou gravando esse vídeo.
R$ 51.034. Então, gente, é isso aí. No álcool eu gastaria R$ 45.000 para rodar 100 mil quilômetros. Na gasolina eu gastaria R$ 51.034. Então, gente, esse foi o custo de combustível para rodar 100 mil quilômetros. Agora eu vou calcular para vocês o custo de manutenção do carro. Eu vou entrar no site da Fiat aqui para olhar o valor tabelado das revisões do meu carro, do Cronos 1.3. Está aí na tela de vocês. Primeira revisão, 10 mil quilômetros, R$ 644. Segunda revisão, 20 mil quilômetros, R$ 889. Terceira revisão, 30 mil quilômetros, R$ 661. 40 mil quilômetros, R$ 1.918. 50 mil quilômetros, R$ 695. Nesses valores não está incluso alinhamento e balanceamento de pneu. E eu não vou incluir, sabe por quê? Porque no carro elétrico também tem alinhamento e balanceamento, então um cancela o outro. Então é a mesma coisa, tá? Porque eu quero mostrar a diferença para vocês. Aqui só tem até a revisão de 60 mil, então a cada 10 mil ele reseta. Então a revisão de 70 mil seria a mesma coisa da de 10. Exatamente, a de 80 mil é igual a revisão de 20 mil, entendeu? Até chegar no 100. Então eu vou calcular tudo. Então calculando todas as revisões do Fiat Cronos aqui, nós chegamos ao valor de R$ 9.614 para rodar 100 mil quilômetros, para fazer as 10 revisões dos 100 mil quilômetros. Beleza? R$ 9.614. Vou anotar aqui. Então vamos somar o gasto com combustível com o gasto de revisões. Eu vou falar só do etanol aqui, eu não vou nem falar da gasolina. De etanol deu R$ 45.239 para rodar 100 mil quilômetros, mais o custo de todas as revisões, R$ 9.614, dá um total de R$ 54.853. R$ 54.853 para rodar 100 mil quilômetros no etanol. Na gasolina vai dar um pouquinho mais aí, mais ou menos o mesmo tanto, um pouquinho mais. Então vou calcular só um para ficar mais fácil para a gente, beleza? Então, pessoal, tem outro fator também no carro, tem a questão do IPVA. Aqui no estado do Paraná, onde eu moro, o IPVA esse ano baixou o valor, ele está a 1,9% do valor do carro. Eu não vou calcular o IPVA porque vai acabar confundindo tudo. Mas o que você tem que pôr na cabeça é o seguinte: você tem que pagar o IPVA do carro, e no caso do elétrico, alguns estados do Brasil têm ou um desconto no IPVA ou tem o IPVA zero, o IPVA isento para o carro elétrico. Já é mais uma grande vantagem. Agora eu vou calcular para vocês a revisão do carro que eu comprei, que é o Geely EX2. Depois eu vou explicar por que eu escolhi esse carro especificamente. Pessoal, agora eu coloquei na tela para vocês o preço das revisões do Geely EX2, tá? Preço tabelado da montadora. Até 100 mil quilômetros, eu vou calcular aqui para vocês. R$ 315 a primeira revisão, R$ 680 a segunda, R$ 315 a terceira, R$ 1.620 a quarta, que é a mais cara, R$ 315 a quinta revisão. Então dá um total de R$ 3.245 de revisão até os 100 mil quilômetros. Lembrando que o carro elétrico, esse modelo que eu escolhi, as revisões dele são de cada 20 mil quilômetros, beleza? Então agora compara com o meu carro anterior e veja só, 100 mil reais com o meu Fiat Cronos, R$ 9.614 de revisão. 100 mil quilômetros com o meu carro elétrico, Geely EX2, R$ 3.245. É uma diferença bem grande, né? Dá exatamente R$ 6.369 de diferença. Agora eu vou explicar para vocês por que eu escolhi esse modelo específico de carro elétrico, que é o Geely EX2. Primeira coisa que eu estava pensando, na verdade acho que a maioria das pessoas pensam, é comprar um carro híbrido. Porque, por causa de viagem e tal, porque você consegue ter uma autonomia maior e tal. Só que eu coloquei na conta também a questão das revisões, porque o carro híbrido, ele tem um motor, ele é um motor a gasolina, a combustão. Então ele também vai ter troca de óleo, troca de vela, filtro disso, filtro daquilo, um monte de coisa que o carro elétrico não tem. Então eu resolvi
partir direto para o 100% elétrico, justamente para fugir desse tipo de coisa, das revisões, do custo de manter um motor a combustão. E por que eu escolhi o Geely X2 especificamente e não um outro carro da BYD? Por exemplo, o primeiro carro que eu olhei foi o Dolphin Mini, que é o mais vendido, aí, o mais conhecido. Só que o Dolphin Mini, para mim, para o meu uso, era um carro muito pequeno. Eu preciso de porta-mala, eu preciso de um pouco mais de autonomia. Só que o espaço interno, principalmente o porta-mala do Dolphin Mini, não serve para mim. Então eu comecei a pesquisar outros modelos de carro e cheguei à conclusão, conheci ali o Geely X2, vi que ele tem um espaço melhor e num preço que eu podia pagar, então eu resolvi comprar o Geely X2 versão Max, que é uma versão que tem mais itens de tecnologia, que tem o ADAS, que é piloto automático, cheio de detector disso, detector daquilo, enfim. Algumas coisas no acabamento que são diferentes e tal. Eu resolvi comprar esse modelo, né? E uma coisa que eu gostei muito no Geely X2 foi a questão do fronta-malas, né? Aquele porta-mala na frente do carro. Isso aí é uma coisa que me pegou muito, assim. Porque eu viajo bastante a trabalho e também com a família, e o espaço dele interno e dos porta-malas foram fatores bem decisivos para minha escolha. E tem outro fator também, pessoal, para mim especificamente, para minha decisão. Aqui na minha casa eu tenho energia solar. Então, teoricamente, o custo de recarregar o carro para mim, rodando aqui tirando longas viagens, né, que eu tenho que recarregar na estrada, mas assim, 90% do meu uso é ou aqui na cidade ou em cidades próximas que eu consigo ir e voltar sem precisar carregar na estrada. Então, o custo para mim seria baixíssimo de energia elétrica, porque basicamente eu alimentaria o carro com o sol. Mas mesmo que eu não tivesse energia solar, aqui na minha cidade, na minha conta de luz, eu estou pagando mais ou menos R$1 por quilowatt-hora. Então, o tanque, digamos assim, a bateria do carro elétrico que eu comprei, tem 39 kWh. Então eu gastaria aí na faixa de 39, 40 reais, vamos arredondar aí. 40 reais para recarregar o carro, que tem uma autonomia de 289 km. Quer dizer, eu gastaria 40 reais para rodar 289 km. Seria um ótimo negócio, mesmo que eu não tivesse placa solar. Agora, com placa solar, aí é um negócio melhor ainda, né? Porque meu custo é zero praticamente. Inclusive, quando eu estava estudando o assunto de carro elétrico, eu peguei a minha conta de luz e olhei o quanto que eu tinha de saldo, de crédito, né? Porque eu produzo mais energia do que eu gasto. Então eu fui lá ver quanto que eu tinha de crédito com a Copel, né? Que é a concessionária de energia aqui do meu estado. Eu calculei ali e vi que o que eu tinha já de crédito com a Copel me permitiria rodar 24 mil quilômetros com o carro elétrico. Então, vai ser... Não tem, pessoal, é muita vantagem, não tem nem comparação, não tem nem comparação. Tá, então vamos lá, vamos falar de preço. O modelo que eu comprei, no preço dele era R$136.800. Como que a concessionária vende esse carro? Ela vendeu com 60% de entrada e mais 24 vezes sem juros. Parcelamento, né, de 24 vezes sem juros. Então eu peguei o meu carro atual, qual que é a ideia, né, que veio na minha cabeça? Eu vendo o meu carro atual, uso cuja tabela FIP dele é R$87 mil. Claro que dificilmente você consegue vender pela tabela FIP, né, vende um pouquinho menos. Mas mesmo assim eu usaria o valor da venda do meu carro atual como os 60% de entrada e conseguiria parcelar o resto em 48 vezes sem juros. Desculpa, 24 vezes. 24 vezes sem juros. Que deu uma parcela de R$2.400 por mês, alguma coisa assim. Só que daí, o que eu ia economizar de combustível, de IPVA e de manutenção, meio que já pagava a parcela, entendeu? Sim, ou abateria um bom valor da parcela. Então, o meu custo mensal não seria tão alterado assim. Aí sobre a garantia do carro, o carro tem 8 anos de garantia,
ou 150 mil quilômetros para a bateria, e 6 anos ou 150 mil quilômetros para o veículo completo, beleza? Bom, pessoal, é mais ou menos isso que eu queria falar com vocês agora nesse primeiro vídeo. Eu não peguei meu carro ainda na concessionária. Quando eu for pegar ele, eu vou gravar um vídeo lá pegando o carro. E o detalhe, a primeira coisa que eu vou fazer com o carro é uma viagem de 950 quilômetros, ou quase 1000 quilômetros, né? Então já vou fazer um vídeo de viagem para vocês. Uma viagem longa. Eu vou criar conteúdo aqui no canal falando aí uma opinião honesta sobre o carro, as vantagens, as desvantagens, o que eu gostei, o que eu não gostei, no uso do dia a dia mesmo, o uso real mesmo, né? Sem enganação. Beleza, pessoal? Por enquanto é isso no vídeo. Se inscreva no canal aí e acompanhe os próximos vídeos se você está interessado no Geely X2, beleza? Ou em carro elétrico de forma geral. Valeu!